Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinaste, onde uma e ou mais pessoas estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei. Te pedimos que abençoe esse espaço sagrado e que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. A exposição dessa noite vai ser proferida pelo nosso irmão Abel, do Centro Espírita Círculo da Luz de Criciúma, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui conhecendo esta casa pela primeira vez, né? E nós que somos ceareiros de Jesus, estamos nessa terra, neste plano encarnatório dessa vida, para a gente disseminar a palavra, para a gente mostrar essa luz que nós viemos buscar aqui nos centros espíritas, esse conhecimento, para que a gente também consiga clarear não só os nossos passos, mas os passos daqueles que caminham conosco lado a lado. E nós vamos hoje refletir sobre aquela parábola da candeia. Jesus falava muito por parábolas, porque os hebreus, naquela época, eles só entendiam as palavras, o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, quando ele dava exemplos, quando era algo que eles conheciam, que era muito contato no dia a dia com eles, naquela coisa do cotidiano. Aí eles conseguiam entender a mensagem do Cristo, porque nós precisamos acender essa candeia. É mais do que uma urgência nesse mundo que nós estamos vivendo, neste momento de trevas, de escuridão, de sombras. Esta é uma pequena parábola da candeia que ela está no livro de Mateus, Marcos e no livro de Lucas. Só que hoje nós vamos se ater mais no livro de Lucas. É onde explica mais em detalhes essa parábola da candeia, que ela está lá no capítulo 8, do versículo 16 ao 18, e no Evangelho de Lucas, Jesus explica, e ele fala em detalhes, que a candeia é acesa, mas por vezes ela é escondida, ou é colocada debaixo do alqueire, ou do velador, ou debaixo do leito, e nós deixamos ela lá apagada. Ela deixa de iluminar o ambiente, o nosso caminho, a nossa casa. Então Jesus nos convida a colocar essa candeia no candeeiro, para que todos aqueles que entrem nessa nossa casa, que entrem em contato conosco, consigam ver essa luz que já temos em nós. Então essa mensagem de Jesus é para nós refletirmos. Ele vem nos alertar através deste Evangelho, através dessa parábola, sobre a importância de nós acendermos essa candeia. E hoje nós vamos refletir que, além de nós acender, como que nós fazemos para manter ela acesa? Porque se a gente só deixar ela acesa, paradinha no cantinho, ela não vai ter uma benéfica para nós. Ela não vai ter aquele intuito de iluminar o nosso caminho. Ela só vai ficar lá acesa no cantinho. Ou nós vamos esconder ela debaixo do leito. Então, sobretudo nestes momentos que nós estamos passando, nós precisamos acender e mostrar que essa candeia está acesa, que essa luz em nós do Evangelho, ela está acesa no nosso coração. E mais do que nunca, nós precisamos manter ela acesa. Então, nós precisamos não deixar com que essas sombras, muitas vezes no dia a dia, nas provas, nas tribulações que a gente tem, às vezes acontece alguma coisa no trabalho, a gente vai deixando aos poucos se apagar essa luz. A gente vai deixando coisas que a gente ouve, coisas que a gente faz ou que a gente fala, a gente vai se afastando dessa luz e essa luz vai se apagando dentro de nós. O próprio Jesus, no capítulo 24 do livro de Mateus, ele mesmo falava que acerca dessa transição que nós íamos viver, ele falou isso há 2000 anos atrás e hoje nós estamos vendo que aquilo que ele falou está se cumprindo nessa transição, neste momento difícil que nós estamos passando no planeta Terra hoje. Ele sempre prenunciou esses novos tempos sombrios na humanidade.
mas em um determinado momento, também ali no livro de Mateus, ele falou que por abundar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Trazendo essa frase para esta parábola da candeia, então a gente pode raciocinar e pensar que por abundar a iniquidade, a chama de muitos iriam se apagar, elas vão se apagar aos poucos. Então nós precisamos manter essa chama bem acesa, essa luz bem acesa, bem vibrante, bem envolvente, para aquecer os corações, nessa irradiação dessa luminosidade, que essa chama que nós colocamos dentro de nós, através do estudo, através do conhecimento que nós aqui buscamos toda semana, todos os dias. Então, ela vai ser uma luz que ela vai nos orientar, ela vai manter aquecidos os nossos corações. Isso é difícil? É muito difícil a gente acender essa candeia e manter ela acesa sempre. Porque o mundo está aí, grande fora, as portas largas. O mundo oferece esse materialismo para nós. É muita coisa. São esses prazeres que tem no mundo que a gente deixa se envolver. Mas nós escolhemos aquela porta estreita, aquele caminho apertado. Porque a gente sabe que mesmo sendo apertado, estreito, mas nós temos a certeza que nós estamos nesse caminho correto, no caminho certo. Mas com certeza, para nós mantermos essa luz, essa chama bem vibrante, bem acesa em nós, também nós vamos conseguir ajudar aquela pessoa, aquele familiar, aquele nosso amigo, aquele companheiro do grupo de estudo, aquele companheiro que é frequentador da casa. A gente vai conseguir também iluminar o caminho dele, aquele que caminha no nosso lado a lado. Então, a gente consegue fazer com que eles também entendam que é muito importante acender a sua própria luz. Com os nossos ensinamentos, com aquela nossa troca de conversa, com aquele estudo que a gente faz junto, a gente consegue. E a gente vai colocando aos pouquinhos ali aquelas faíscas para que ele entenda que também é preciso ele acender a candeia dele, ele acender aquela chama no coração dele. Porque às vezes essa luz que vem de fora, essa luz que vem do outro, essa luz que nós pegamos do outro para a gente caminhar junto, às vezes ela pode se tomar outro caminho, ela pode tomar outros trabalhos, ela pode se mudar para outros lugares, outras moradas, tanto aqui no plano encarnado como desencarnado. E aí nós ficamos sozinhos. Então essa é a importância de nós ajudarmos, de auxiliarmos aquele que está do nosso lado e nós mesmos principalmente. Saber a manter essa chama acesa, a manter essa luz viva dentro de nós. Porque um dia nós podemos estar sozinhos e nós vamos saber como caminhar. Isso que Emmanuel também diz naquele último capítulo do livro O Caminho, Verdade e Vida. Eu acho que é a lição mais grande que tem nesse livro, que ele encerra esse livro dessas lições, que está intitulado Façamos a Nossa Luz. Aí lá ele diz assim, as luzes, as tochas que caminham conosco, elas nos ajudam por um momento, por uma hora, por alguns dias, alguns meses e até alguns anos. Mas sempre virá aquele momento que estaremos só nós mesmos, nos testemunhos mais difíceis da nossa caminhada, com aquela luz que nós já podemos acender. Então, nós precisamos entender também que essa casa, a primeira casa e essa casa mais fundamental que nós vamos acender essa luz, é a nossa casa da mente. É essa casa que precisa ser cuidada, que precisa ser iluminada, tanto aqui como no mundo espiritual, ou onde a gente for. Como diz Emmanuel também, no livro Coragem, no capítulo 10, tem intitulado uma mensagem que ele deixa nesse livro, que diz Nossa Casa. Aí lá ele diz assim, a mente é a casa onde nós residimos, com as características que elas são próprias, com tudo aquilo que ali dentro nós resolvemos manter. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca nessa nossa casa mental, no nosso coração, porque aquilo que nós pensamos vai refletir na nossa caminhada aqui na Terra. Porque essa casa onde nós precisamos acender essa candeia, da qual Jesus nos fala, é fundamental, é a nossa casa da mente, onde nós de fato nós vivemos, porque nós só caminhamos, nós só agimos, nós falamos
porque a nossa mente trabalha e pensa tudo isso e faz com que nós tomamos as atitudes no dia a dia. Porque sem essa luz, dificilmente nós vamos conseguir iluminar qualquer coisa que seja na nossa vida. Dificilmente nós vamos conseguir fazer efetivar ou contribuir para que o nosso lar, para que seja um ambiente mais espiritualizado, mais iluminado. Então, se antes nós não cultivarmos essa luz na nossa casa interior, dificilmente nós vamos conseguir iluminar aquela nossa casa como um todo, com aquelas pessoas que convivem em nós, ou até dentro do centro espírita. Se nós não conseguirmos iluminar a nossa própria casa, que é o nosso coração e a nossa mente, a gente não vai conseguir iluminar nada que está ao nosso redor. Então, quando a gente pensa às vezes no Evangelho no lar, a gente chama os nossos familiares para fazer aquele Evangelho no lar, a gente reserva ali 30 minutos, 20 minutos, às vezes até uns 40 minutos, 1 hora, para ler uma lição, para refletir. Só que depois, ao longo da semana, a gente esquece daquele Evangelho. A gente esquece de todo aquele Evangelho que foi feito para a gente se resguardar durante a semana, esse Evangelho no lar. Aí isso parece que se torna mais um ato, mais um dogma, ou uma coisa para dizer assim, não, eu faço o Evangelho no lar. Mas não consegue vivenciar aquela lição que ele leu na semana. Ele faz tudo ao contrário. Então ele não está conseguindo nem se iluminar ele mesmo. Quanto mais aquelas pessoas que fazem o Evangelho no lar, que convivem com ele no dia a dia. Então, por que nós precisamos acendê-lo? Dificilmente esse Evangelho que a gente faz, daí ele vai se transformar em benefícios ou em frutos para nós. Então esse Evangelho no lar, ele se torna um ritual, ele se torna só um ato de fazer esse Evangelho. Assim, então, nós precisamos compreender que, antes de mais nada, esse Evangelho que a gente precisa fazer é no lar do nosso coração. Assim, nós vamos estar efetivamente acendendo esta luz, cultivando na nossa família o Evangelho no lar, porque nós aprendemos a cultivar ela em nós mesmos, que é o mais importante. É essa reforma íntima, é essa reforma individual, porque precisa partir da base que somos nós para a edificação, que é a nossa família. Então nós cultivamos esse Evangelho, essa luz, essa mensagem de Cristo em nós, então nós vamos ter esse benefício dessas pessoas que convivem conosco na nossa casa. Então a gente percebe que a gente precisa acender, mas é fundamental que a gente acenda ela no nosso coração, que é a nossa mente como um todo. Então quando a gente pensa esse conceito de mente que o Espiritismo traz para nós, nesses estudos que nós fazemos, não é só esse intelecto-mente, essa inteligência, essa coisa de saber ler e interpretar os textos. Para o Espiritismo e para Emmanuel, que ele deixou, por exemplo, ele diz que mente é o sentimento e o raciocínio. Isso é a mente que Emmanuel quer nos explicar. Que é essa interação, que a gente pensa e a gente tem esse sentimento e a gente age. Então, nós temos esse sentimento que é uma fonte de inspiração, que são as ideias que nós temos, que são aquelas intuições que nós temos na nossa vida, nesse nosso cotidiano. E ele plasma essas ideias, e daí os pensamentos vêm e definem essas ações. E essas palavras aí constroem esse conhecimento que nós adquirimos, que nós buscamos. Então esse pensamento, ele está atrelado muito ao raciocínio, tudo aquilo que nós pensamos. E aí nós vamos externir para fora este sentimento. Então é nessa casa, ou é nessa mente, como a gente fala, que nós precisamos acender essa luz. E nós precisamos mostrar que nós estamos deixando viva, acesa essa candeia. Só que não basta só acender. A gente viu aqui na parábola que existem uns elementos de cuidado para manter essa candeia acesa, para manter essa chama bem viva, bem vibrante. E aí a gente pensa, todo aquele que entra na nossa casa, será que ele percebe que tem essa luzinha acesa em nós? Será que quando ele entra em contato conosco,
na conversa, no dia a dia, será que ele consegue pegar um pouquinho dessa luz que tem em nós? Será que nós conseguimos demonstrar que nós vivemos, que nós vivenciamos esse Evangelho? Então, porque se nós já acendemos dentro da nossa casa, se nós acendemos no nosso coração, porque essa é a finalidade de nós acendermos essa candeia, porque nós estudamos o Evangelho. Só que isso tem um processo, e isso Jesus, ele ensina nessa parábola da candeia. É uma luz que ela acende na nossa casa, que aos poucos a gente vai auferindo com esse conhecimento que nós tivemos aqui, dos nossos estudos, das nossas leituras. Então, essa luz, ela vem de uma compreensão mais abrangente da vida, que vem de nós mesmos, só que aos poucos ela vai clareando os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos em relação à nossa vida. Então, essa casa mental, ela alarga os nossos horizontes, ela expande a nossa consciência. Essa luz que vai acendendo na nossa alma, na verdade, elas são as luzes que esse estudo, que ele dá uma compreensão mais elevada para nós. E aí, aos poucos, ela traz para nós essa luz que chega, essa luz que vem do nosso companheiro de estudo, do nosso companheiro de trabalho, que a gente faz assistencial, um trabalho voluntário, que faz um atendimento fraterno. Aí ela traz uma nova compreensão, que é muito importante, que nós entendemos também que existem dois elementos muito importantes para a gente manter essa luz acesa. Porque Jesus, quando ele escreveu essa palavra, que ele falou, ele disse que a gente precisava. Só que ele colocou obstáculos naquela parábola, que era o leito, que era o vaso. Esses obstáculos acontecem na nossa vida no dia a dia. São essas provações que nós temos, que nós passamos no dia a dia. E para ela se manter acesa, nós precisamos de dois elementos que são muito importantes, que é o combustível e o oxigênio. Aí nós vamos tentar entender, através do Espiritismo, o que é o combustível, o que é esse oxigênio para a gente manter essa luz acesa. Só que antes disso, antes da gente acender essa candeia, acender essa luz dentro de nós, precisa ter um ato, precisa acontecer algo em nós. É aquela vontade, é aquele chamado divino que a gente vai acender a luz. Então a gente precisa consumir algo de nós mesmos para que aconteça essa iluminação, esse chamado de nós. Nós podemos representar aqui que esse conhecimento que nós pegamos das leituras, esse conhecimento do Espiritismo, esse é o combustível para que mantenha essa luz acesa, bem acesa, é o oxigênio. Então nós vamos pensar no significado espiritual destes dois elementos, porque na verdade, quando Jesus colocou esses obstáculos, mais cedo ou mais tarde, se a gente colocar a candeia, ou essa luz, ou esse conhecimento que nós temos, vamos esconder, deixar quietinho, parado, só para nós, e a gente não contribui em nada para a iluminação do outro, do próximo, daquela pessoa que caminha com a gente. Isso a gente tira e coloca como o leito, que a gente está escondendo esse conhecimento. Essa luz que podia estar clareando um espaço, a gente está escondendo, a gente está abafando com o vaso. Tem essa leitura da parábola da candeia no sentido espiritual. Aí nós vamos entender que nós vamos estar apagando, abafando ela com o vaso, cortando o oxigênio para que ela fique acesa. E aí, para ela se manter projetando e irradiando essa luz do conhecimento dentro de nós, tem um elemento que é muito incomum nessas duas coisas, tanto no combustível como no oxigênio, porque eles dão algo de si mesmo, eles se consomem. Nós temos um exemplo da vela, a gente acende a vela, só que para ela se manter acesa, ela vai se consumindo, ela vai se derretendo e o pavio vai queimando. Então ela dá algo de si, ela se consome a si mesma para se manter acesa. Colocando isso para nós, é aquele trabalho que a gente faz, aquele voluntariado, aquele trabalho assistencial, aquele atendimento fraterno, o trabalho do passe. É isso que a gente tem que fazer para doar-se,
Mas a gente está fazendo isso correto? Então nós podemos também pensar na própria lâmpada elétrica. Ela tem aquele filamento e ela tem um tempo de validade. Ela foi fabricada, produzida, e aquele filamento ela vai se consumindo. E nessa validade, aquele filamento vai se esticando e se rompe, apaga a luz. Assim, acontece também que nós podemos aprender na natureza. A natureza cresce, cai as folhas e ela vai se renovando sempre. Ela está se consumindo. Ela vira o esterco das folhas que caem e vai se consumindo para se manter sempre viva, sempre acesa. Então nós precisamos também se doar. É essa doação de nós para nós mesmos. Porque quando nós fazemos um trabalho voluntário, que a gente vê que tem um resultado, que a gente está no atendimento fraterno, a gente conversou com alguém, deu um auxílio, deu um conselho, a gente viu que teve resultado, que aquela pessoa continua frequentando a casa, continua ali buscando conhecimento também, a gente fica feliz, porque nós doamos aquilo que nós tínhamos para que alguém conseguisse caminhar através daquela luz que nós lançamos no coração da pessoa. E às vezes a gente vê que algumas pessoas, elas não se consomem, elas usam a luz do próximo, elas usam a luz, o conhecimento das pessoas que estão ao seu lado, para se manter irradiando a luz dela. Elas usufruem dos outros. Que é quando a gente pensa que às vezes a fé vira um comércio, a fé vira um negócio. Então nós precisamos aprender. E trazendo o combustível para o domínio do Espiritismo, para a nossa própria vida, nós percebemos que na verdade é Ele que vai manter a nossa luz acesa. Será esse nosso esforço pessoal, é essa nossa entrega que nós temos, é a nossa disposição, o nosso trabalho. Esse é o combustível, que aos poucos, só que continuamente, ele alimenta essa luz. E como a gente vai trabalhando, ele vai irradiando essa luz, cada vez de um nível mais crescente, de maior irradiação. E quando não há da nossa parte esse esforço de fazer algo, essa entrega, esse compromisso em manter essa luz acesa, esse compromisso em transformar esse conhecimento que tem em nós, de irradiar não só para nós, mas para aquele que está do nosso lado, nesse amparo desses irmãos, nessa caminhada. Mais cedo ou mais tarde, essa luz vai também apagar em nós. Porque nós não estamos tendo esse esforço, nós não estamos tendo esse comprometimento com aquilo que a gente buscou aqui dentro. Então, esse é o esforço, é o comprometimento conosco mesmo. E essa iluminação, ela nasce de um movimento de nós pormos a nossa alma alinhada com a lei divina. É esse sacrifício nosso para o bem coletivo, para aquela pessoa que busca um auxílio na casa. Então, nós precisamos amparar essas pessoas, iluminando os seus caminhos. E nesse ato de iluminar, nós passamos a aprender com Cristo, sobretudo com o Evangelho, que é a grande dinâmica dessa vida, que é a grande dinâmica nessa lei divina de Deus que nós temos. Que quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Para seguir doando. E só descobre esse propósito de vida aquele que já conseguiu perceber na lógica divina de Deus que quando a gente perde, a gente encontra. Que é abrindo mão de muitas coisas da vida que a gente vai conquistando outras melhores ainda. Que é renunciando muitas coisas, é renunciando aquele velho homem, que nós podemos realmente conquistar algo melhor ainda para a nossa vida. Essa é a lógica divina. Emmanuel falou naquela última mensagem que ele deixou no livro da vida, ele diz: aplica o pavio da boa vontade no óleo do serviço e da humildade. Então a tua alma, de fato, se iluminará. Essa frase explica o que é esse pavio, né? É o pavio da boa vontade. E o que é essa boa vontade? É a boa vontade no aprendizado, de acolher novos conhecimentos, novas reflexões, novos horizontes para a nossa vida. Isso acende essa candeia, isso acende essa luz dentro de nós.
Mas para que ela se mantenha acesa, aí vem o serviço e a humildade. É o esforço que nós damos da nossa parte, como doação, que garante esse combustível para manter a luz acesa. E qual é um dos obstáculos que Jesus colocou aqui? É aquele vaso que é colocado em cima da candeia. E tem o outro obstáculo, que é o leito. E o que é colocar a candeia debaixo do leito? Nada mais é do que abafar essa luz que nós temos pelas nossas premissas, pela nossa indisposição de se entregar para o trabalho, pelo nosso comodismo, pelo nosso sono da nossa alma, pela nossa preguiça. Isso impede de perceber e de compreender aquela dinâmica da vida, que é doando o que a gente se recebe, que é deixando o velho homem para trás, que a gente vai conseguir essa elevação nossa. Então, é essa constante doação, é esse constante serviço da nossa caminhada. Então, aquele leito ali na parábola que Jesus apresentou, nada mais é do que cortar o combustível, porque a gente vai esconder a luz ali. Esse é o leito que está na parábola. Ao passo que o vaso, se a gente colocar, é a mesma coisa de uma vela, tampou ela com um copo, ela só vai queimar aquele oxigênio que está ali dentro e vai se apagar. Ela não vai ter força para continuar acesa. Então, nós estamos abafando essa nossa luz. Quando assim a gente faz, existe esse leito da comodidade, o leito da preguiça, do tédio, o leito da indisciplina, da estagnação do nosso espírito. Nós deixamos o nosso espírito estagnado naquela zona de conforto, só recebendo, mas nunca doa nada. Não existe ainda a compreensão da lei divina de Deus. Quando assim a gente pratica essas coisas, mais cedo ou mais tarde, essa luz vai se apagar também, porque ela foi abafada, porque não teve investimento da nossa parte. Nós não investimos na parte de manter essa luz acesa. Então, esse é um dos primeiros elementos que impedem com que essa luz ilumine o nosso caminho, ilumine o caminho daquele também que está junto conosco. Quando nós estamos aqui dentro, nós recebemos essa luz, acendemos a candeia, mas quando está no mundo lá fora, a gente esquece tudo o que ouviu aqui, a gente esquece tudo o que leu, o que estudou, o que praticou aqui dentro. Lá fora, esse espírito se torna outra pessoa. Os seus atos, as suas atitudes, as suas palavras se tornam totalmente diferentes daquilo que quem está aqui dentro fala ou age. Então nós precisamos deixar esse leito da revolta, deixar esse leito da mágoa, deixar esse leito da indisciplina. Tudo isso é uma atitude de espíritos que estão estacionados, que deixam de ter essa evolução espiritual que nós tanto buscamos aqui. Nós ficamos naquela estagnação moral. Então, faz com que esse conhecimento que chega todos os dias que nós estamos aqui se torne inútil, porque nada disso a gente pratica. E o que Jesus diz quando aquela luz que não chega em nós, ela se torna em trevas. Então, nós precisamos ter cuidado com esse conhecimento que nós buscamos, com esse conhecimento que nós temos, porque nós precisamos ter esse não compromisso de se transformar ele em atos, em obras, em trabalho. Então, a partir desses conhecimentos, nós utilizamos todos esses recursos que nós temos para acender essa luz, para manter essa iluminação efetiva, todo dia, sempre. Então, nós precisamos pensar em quais tem sido a nossa postura, tanto aqui dentro como lá fora no mundo. Como dizia a irmã Sheila, numa mensagem bem bonita e muito interessante, ela fala que os pontos mortos da alma. O que ela quis dizer com os pontos mortos da alma? Na criação divina, vida é movimento, é uma constante renovação. Tudo o que para, morre. Então, para entender essa fase, basta a gente olhar a água. Se a gente vê um rio correndo, uma cachoeira, a gente acha lindo, a gente admira, porque é muito maravilhoso, mas porque ela está em movimento.
ela consegue ter oxigênio, ela consegue dar vida a tudo que tem ali dentro dela e ao redor dela. Agora, se a gente vê uma lagoa parada, uma poça de água parada, essa água parada, ela vai dar espaço e ela vai puxar para si sujeira. Vai ter muita sujidade dentro dela. Então, na criação divina, o que é vivo está em constante movimento. E quem está em constante esforço por se renovar, por se aperfeiçoar, percebendo que essa é a dinâmica desse plano terrestre. E o movimento é vivo e gera vida. O que estaciona é morto e atrai para a morte. Essa morte no sentido espiritual. E o oxigênio está ali. Ele é acessível em todas as partes para nós. Assim também espiritualmente, falando sobre o oxigênio que Deus nos oferece para manter essa chama acesa. São as oportunidades, as ocasiões dos serviços que estão aqui acessíveis para nós, para efetivar essa iluminação. Nós podemos encontrar inúmeras maneiras de manter bem oxigenada essa luz, esse ambiente onde essa luz está se iluminando. De inúmeras e infinitas maneiras. A gente tem as leituras, nós temos as bibliotecas, os livros, várias literaturas de vários escritores que a gente tem. E aí a gente consegue fazer com que nós, com esse conhecimento, a gente consegue servir ao bem, entender a mensagem que Cristo nos passou. A gente precisa ser mais compreensivo, mais paciente no trânsito, no trabalho, na casa espírita, fazer o trabalho assistencial ou um trabalho voluntário, seja onde for. Não precisa ser só aqui na casa espírita porque somos espíritas, mas também lá com o nosso vizinho, com a nossa irmã, na nossa família. Nós precisamos ser mais paciente, mais caridoso. Não é porque viemos no centro espírita que nós vamos ser só um voluntário aqui, ser só um caridoso aqui. Mas lá fora, na nossa família principalmente, nós não temos essas atitudes. Então, que esse oxigênio para alimentar essa chama que não nos falte, que nós temos muitas coisas para a gente conseguir manter. Nós temos muito oxigênio para buscar aqui dentro da casa espírita, para manter essa luz acesa. Ou seja, essa busca por espiritualidade, essa busca pela espiritualização nossa. Esse é o oxigênio acessível que nós temos. E o vaso ali que Jesus utilizou, ele é muito simbólico, porque o vaso, naquela época, eles usavam para trocas comerciais. Então esse vaso simboliza hoje, para nós, as coisas materiais. Porque muitas pessoas correm do material, materialismo, e nós esquecemos de Jesus, nós esquecemos do Evangelho. Essa troca que a gente precisa deixar o vaso de lado, porque o vaso representava, naquela época, para os hebreus, algo de trabalho, porque eles só utilizavam vasos para troca de trigo, troca de cevada, troca disso, troca daquilo. Então, quando Jesus falou no vaso, eles pensavam muito no material. Só que Jesus referiu o vaso como o nosso corpo. Nós vamos colocar muito materialismo na nossa mente, muito materialismo no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Não, a gente precisa tirar esse vaso de cima de nós. Nós precisamos fazer com que esse nosso corpo, o vaso, se transforme em coisas boas, benéficas para a nossa elevação moral. Então, esse vaso que era representado das trocas, dos interesses materiais, eles passam a preponderar sobre a nossa espiritualização, eles acabam abafando aquela luz que nós conseguimos acender. Só que a gente abafa e ela não se mantém acesa. Então ela vai ser apagada por essa transitoriedade que a gente deixa de mostrar o Evangelho que tem em nós. E a gente começa a buscar o material. Jesus fala também algo assim muito parecido naquela parábola do semeador. Quando ele fala daquele terceiro solo fértil, que a sementinha, ela foi lá e caiu naquele solo entre os espinhos. Ele era um solo fértil. Só que aquela sementinha germinou, ela cresceu um pouquinho, só que ela foi abafada pelos espinhos. Assim somos nós.
nós somos um solo fértil. Porque nós conseguimos deixar com que o Evangelho entrasse no nosso coração. Mas a gente muitas vezes deixa ser abafados pelo materialismo, pelos desejos que o mundo nos oferece. Então, nós somos esse solo fértil, assim como era aquela sementinha, naquele solo da parábola do semeador. Só que foi abafado pelos espinhos. Então, ele mesmo, essa parábola do semeador, foi a única parábola que ele conta toda ela e ele explica o primeiro solo, o segundo solo, o terceiro solo. Ele fala em parábolas e ele explica o que significa. Essa é a única das 40 parábolas que temos no Evangelho que ele explica ela em detalhes. Jesus mesmo codificou essa parábola. Então, nós percebemos que essa parábola também ela é bem interessante. Se a plantinha cresceu, se tinha espinho, mas já era um solo fértil. Então, nós também somos um solo fértil. Por que nós vamos deixar que algo de fora, mundano, que algo de fora que não pertence para nós, que não vai nos ajudar em nada, que não nos vai trazer nenhum benefício para nós, na nossa elevação moral, nessa nossa espiritualização que nós tanto buscamos? Por que nós vamos deixar que isso abafe o nosso conhecimento que nós temos? Emmanuel também diz, naquele livro Vinha de Luz, lá na questão 156, que tem como título o vaso. Assim como Jesus falou do vaso na parábola, Emmanuel fala nessa mensagem, ele diz assim, que o vaso da criatura é o seu corpo e é a vida na matéria. Então, às vezes, nós nos voltamos para essa vida da matéria, porque nós somos o vaso e a gente volta essa vida na matéria. A gente vai enchendo esse vaso de coisa material. A gente esquece de encher esse vaso de coisas espirituais, do Evangelho, dos conselhos que ele nos deixou, das mensagens que foram nos deixadas. Então nós precisamos encher esse vaso de novos valores para nós conseguirmos manter essa candeia acesa. Emmanuel também comenta lá no livro da segunda carta de Timóteo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então ele compara o nosso corpo como um vaso que recebe o Espírito. Então essa frase que Emmanuel deixou significa controlar o nosso corpo. Nós conseguimos controlar, porque o nosso corpo é um vaso de Deus. Então nós estudamos muito no mundo espiritual, preparamos um monte de coisa, mas quando nós voltamos para cá, quando nós encarnamos, nós deixamos que esse vaso se enche de materialidade, porque nós fazemos na nossa caminhada uma vida muito materializada. Então, nós não podemos deixar com que a nossa vida se torne isso. É certo que a gente precisa do mundo material, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um bom trabalho, a gente precisa de ter um carro, mas para o nosso dia a dia. Não precisamos pensar que nós temos um carro hoje do ano, vai virar o ano que vem, nós precisamos trocar de carro de novo para ter um carro do ano de novo. Nós estamos pensando muito no material. Então nós precisamos pensar isso, transformar no lado espiritual. Se nós conseguimos ler 2, 3 livros este ano ou este mês, por que não no mês que vem ler um livro a mais, ler um capítulo a mais? Então vamos nos encher este vaso de coisas melhores, de valores melhores. Então nós precisamos efetivamente colocar essa candeia no candeeiro, lá em cima, mostrar que ela está clareando o nosso caminho. A mesma coisa quando a gente pega uma lamparina, uma lanterna, se a gente colocar lá embaixo, ela não vai iluminar nada, ela vai ficar aquele foquinho só aceso para cima. Agora, quando a gente coloca a lamparina em cima, pode ver quando assim a gente percebe, quando falta energia, que a gente acende uma vela, alguma coisa, a gente levanta, né? Porque o campo de visão é maior. Então aqui Jesus quis dizer, coloca a sua candeia no candeeiro, eleva, mostra que tu tem luz, mostra que tu consegues caminhar com a tua luz e também iluminar o caminho daquele que está ao nosso redor. Então nós precisamos e nós temos que passar a evangelizar, às vezes só com um simples olhar, às vezes com um simples sorriso, com um abraço, às vezes com um gesto, ou às vezes só ouvir alguém. Muitas pessoas precisam só serem ouvidas. Então isto
já é mostrar que nós temos um pouco de luz, que nós temos um pouco de conhecimento. E é disso que o mundo hoje precisa. Está tão necessitado, nesses gestos tão simples, que não precisa de nenhum malabarismo para a gente sentar e ouvir alguém, ou sentar e simplesmente dar um abraço em alguém, mas com mais simplicidade e amor. Então, nós precisamos fazer com que essa luz ela irradie naqueles lares que muitas vezes o silêncio ele é gritante, aquele silêncio ensurdecedor. Então nós precisamos fazer com que essa luz irradie ali. Nós precisamos fazer com que essa luz ilumine as ruas da nossa caminhada, aonde a fé já virou um negócio, aonde a fé é vendida, aonde a fé é leiloada. Nós precisamos que seja conduzida com mais ternura essa luz que nós tanto buscamos aqui, esse conhecimento que nós buscamos aqui, do que ficar desejando posses, desejando títulos para nós. E que essa luz, que nós façamos que ela seja mais escutada, mais vista, e ter menos discurso, ter menos falácias, que ela precisa ser muito mais ouvida, esse Evangelho. Então nós precisamos de mais vozes, né, de mais falas, de pessoas que pacifiquem, que não criem intrigas, mas que sejam pessoas pacificadoras dentro da casa. Nós precisamos ser mais acolhedores na nossa vida. Precisamos de mãos que unem, que acolhem, que abraçam tudo aquilo, já que o ódio, que a raiva, que a ira, que o egoísmo, que o ego já separaram tudo. Nós precisamos ter essa mão de acolhimento, de abraço, e que essa luz seja um novo modo de espalhar tanto aquilo que a gente fala aqui dentro, né? Tudo aquilo que a gente estuda aqui dentro, porque para se tornar mais próximo, para se tornar mais humano das pessoas que a gente consegue ter contato na nossa vivência aqui na Terra, e que essa luz também não fique só aqui no púlpito, que consiga espalhar, sair daqui e pegar cada coração que está aqui na plateia e levar ela porta fora na nossa vida, no nosso dia. Porque sempre que nós soltamos faíscas na direção do outro, nós estamos fazendo com que aquele outro entenda e aprenda e comece a acreditar na verdade de Jesus, que é o seu Evangelho. Então, essa luz que Cristo nos traz, essa mensagem que Ele deixou para nós, dessa parábola da candeia, é que às vezes a gente busca conhecimento nos livros, a gente busca conhecimento nos estudos, a gente busca conhecimento nas mensagens que vêm para nós nas noites, nas intuições, e a gente esquece de usar, a gente esquece ela aqui dentro e sai porta fora sem nada. Mas então, nós precisamos fazer com que quando nós estamos aqui, nós estamos agindo de uma forma, e nós precisamos continuar agindo lá fora também. Nós precisamos fazer com que nós sejamos esse exemplo lá na rua. Assim, quando Jesus também fazia isso sempre na vida dele, naquele exemplo daquela história da mulher que tinha o fluxo de sangue, aquela doença que ela ficou por 12 anos sofrendo. Ela tinha fé e ela tinha coragem, e quando ela soube que Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum passando, ela orava muito e ela tinha fé, e ela tinha aquele conhecimento, ela tinha aquela luz lá dentro dela, que ela sabia que se ela encostasse a mão na orla das vestes de Cristo, ela seria curada. Porque naquela época a mulher que sangrava, ela era considerada impura, ela era considerada suja, ela não podia conviver e viver no meio da sociedade, ela era excluída, ela precisava viver escondida, e ela já estava cansada daquela vida. Então ela acreditava, ela cria que se ela conseguisse encontrar Jesus, ela ia ser curada. Então ela tinha aquela chama lá acesa lá dentro, que ela tinha fé e ela acreditava. É isso que nós precisamos fazer, acreditar em nós mesmos e fazer com que essa luz que sai de nós, que
consegue chegar até o outro, ele acredite também que Jesus vive dentro de nós, que nós estamos no caminho correto. Essa é a mensagem que Jesus preparou para nós neste momento. Agradeço a todos por estarem aqui nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde queiras, hoje, agora e sempre. Agradecemos o nosso irmão Abel pela belíssima exposição e passamos ao passe.